Olá, tudo bem com vocês? Sexto ano, estamos aqui mais uma semana para a gente avançar nos nossos conteúdos e hoje nós vamos fazer um breve comentário sobre o capítulo 15. Isso mesmo, capítulo 15. Inteligência na prática. E eu quero convidar você, antes de nós iniciarmos, falar com Deus e pedir para que Ele nos dirija nesse momento especial. Vamos juntos? Querido Deus, estamos aqui, Senhor, desejosos por estar em nossa sala de aula e de maneira juntos fazermos esse momento todo especial. Só que algumas coisas nos impedem hoje, mas queremos te pedir que, mesmo à distância, tu estejas conosco. Assim como tu estarás comigo aqui, tu estarás também ao lado de cada aluno que vai poder compreender um pouco mais algumas coisas referentes a esse capítulo. Fala ao nosso coração, queremos sentir a tua presença. Em nome e por amor de Jesus, amém. Muito bem, eu tô feliz de poder estar aqui com vocês, né, pra gente ir caminhando para o fim, né, a conclusão desse ano, aonde, eita, o vento tá forte, aonde a gente pôde aprender um pouco mais, né, sobre as lições contidas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, bem no início, né, desde o início. E viemos caminhando aí e acompanhando alguns protagonistas aí dentro desse povo, né, o povo de Israel, e a gente tem aprendido lições fantásticas. Que essas lições possam ficar guardadas na sua mente e no seu coração e que você sempre as coloque em prática. Vamos juntos então para mais uma história especial. Havíamos parado, né, na vida daquele homem, daquele grande guerreiro, Davi. E agora ele estava ali na liderança, né, de uma nação. O seu reinado ele foi desenvolvido cheio de vitórias, com muitas conquistas, né? Só que, como todas as pessoas, ia chegar ao fim, né? E ele precisava então colocar alguém como sucessor, né? E Davi teve vários filhos, né? Dentre esses filhos, havia um que parecia ser um filho abastardo, né? Que era de um relacionamento que não começou muito bem, né? Aonde houve adultério, aonde houve morte, né? E eu estou me referindo a Batseba, a esposa de Urias, o seu fiel escudeiro, né? Ele, quando ele manda matar, né, para poder ficar com ela, né? Ele manda buscá-la e ela vem para o palácio. E agora ela se torna mais uma de suas esposas, né? E desse relacionamento, então, ela gerou um bebê e deu o nome a ele de Salomão. O tempo passa e havia o seu filho mais velho que tinha um sonho se assentar no trono, né, e ser o próximo rei. Só que não era esse o desejo de Deus e não foi ele, né, que assumiu a sucessão aí, a liderança do povo. E quem se assenta no trono é exatamente aquele, né, que era meio assim, ai, sabe? Eu acho muito legal, né, como que Deus traz aí, né, aqueles que são sempre os esquecidos, né, os últimos. E Salomão então se assenta ao trono. Bom, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele durante esse nosso capítulo, né, que tem como título Inteligência na Prática. E aí a gente vai ver dentro dessa história que existe uma grande diferença. A diferença entre a inteligência e a sabedoria.
o conhecimento e a sabedoria. E aí você pode ver o seguinte, imagina só, né? O João, ele tem um carro e ele sabe que o motor daquele carro, ele fica lá na frente, lá no capô, né? Lá na frente do carro. E aí um belo dia acontece um problema com o carro, né? E para o motor. Vejam, o João ele não é um mecânico. E tudo que ele sabe é que o motor fica onde? Lá na frente. Então vejam, o que o João sabe é um conhecimento, né? É só o que? Uma informação. Ele não tem sabedoria, né? Porque ele não é o quê? Ele não é o mecânico. Então vejam, existe aí uma diferença, né? Entre informação, conhecimento, inteligência, sabedoria, né? E aí a gente faz um resuminho disso tudo, lembrando que a inteligência ela é algo conquistada, né, ao longo da nossa vida, através do quê? Através dos livros, através dos estudos. Mas a sabedoria, essa só vem de Deus, né? Essa só Deus é capaz de nos conceder. E nem todo aquele que é inteligente, ele é sábio. Isso mesmo. E aí, o que foi que aconteceu? Aconteceu que agora Salomão, né, ainda jovem, sem experiência nenhuma, assumindo a liderança de um grande povo, né? Com uma grande responsabilidade. A história nos conta que Deus veio até ele através de um sonho e falou com ele dizendo o seguinte: Salomão, agora que você é rei, o que você gostaria de ter? Deus perguntou para Salomão. Já pensou como um, um gênio da lâmpada, né? Que agora sai daquela lâmpada, aparece para você e diz assim: olha, me pede o que você deseja, né? Bom, Salomão, né? Pôde dizer: ah, meu Deus, o Senhor foi tão bom com meu pai e ainda lhe deu a alegria de ver seu filho assumir o trono. Sou muito novo e é uma grande responsabilidade governar esse povo. Estou preocupado, pois não sei direito o que fazer. Por isso, dê-me sabedoria para ser um rei justo, capaz de discernir entre o certo e o errado. Bom, Deus ficou tão feliz de ver um pedido tão inteligente, né, tão especial e de alguém tão jovem, né? Salomão poderia pedir riquezas, né? Poderia pedir mulheres, poderia pedir o poder, né? E o poder que eu quero me referir aqui é o poder, vamos dizer, de todo mundo, né? Porque ele tinha o poder de uma nação, mas do mundo inteiro não, né? E aí ele pede, ao invés de tudo isso, ele pede sabedoria. E de uma maneira muito especial, Deus então concede a ele sabedoria. E aí, como que a gente sabe que Deus concedeu a sabedoria? Bom, existem relatos na Bíblia, né, de alguns episódios da vida dele. E dentre esses episódios, eu queria ressaltar 2 episódios especiais, né? O primeiro deles foi que, em um dado momento, estava ele ali e sabe que o rei, ele tinha o poder de julgar também, né? Ele era como se fosse um juiz. E aí chega ali a presença dele 2 mulheres, né? 2 mulheres e uma criança e um bebê. E aí um desespero só. Uma dizendo que o filho era dela, a outra dizendo que não era dela, que era meu. E aquela briga e o desespero, né? E aí ele, de maneira muito sábia, ora ao Senhor, né? E pede para que ele responda para ele o que ele deveria fazer ali naquele momento. E aí, de maneira assertiva, Salomão então diz o seguinte: soldados, peguem na criança, né? Peguem a criança.
E os soldados pegam a criança e agora ele diz assim: agora eu quero que vocês partam-na ao meio, né? Peguem a criança e partem ao meio. E agora a gente vai entregar um pedaço para cada mãe. Pronto, e o assunto está resolvido. Nisso que ele termina, né, de falar, de dizer o que ele iria mandar fazer, uma das mulheres grita em desespero e diz: não matem a criança, pode entregar a ela, né, a outra, pode entregar o bebê. E aí naquela hora, né, ele cancela a morte do bebê, né, e ele de uma maneira assim fantástica termina essa história com um desfecho, né, surpreendente. E aí ele diz assim: então entreguem esse bebê, essa criança, né, a essa mulher que acabou de pedir para que a criança não morra. E ele identificou quem ali era a mãe verdadeira. Só uma mãe era capaz de fazer aquele pedido, né? Só a mãe verdadeira, aquela que gerou, aquela que desenvolveu ao longo da gestação o amor, né, incondicional. E ela era capaz de abrir mão, né, de ter o seu filho morto, mas em seus braços, para vê-lo vivo nos braços de outra. Que história fantástica, né? Que sabedoria tremenda. De maneira simples e prática, ele resolve aquela situação, sem precisar ir mandar saber pela cidade, né? Ouvir das pessoas. Ah, quem é que você acha? Ah, você viu esse bebê com quem? Mas foi na prática ali, assim, ó, papum, em 2 minutos ele resolve ali aquela situação. E aí a história conta também que esse conhecimento dele, essa maneira dele liderar o povo, né, foi tão grande, foi tão forte, foi tão falado e difundido, né, entre as pessoas, né, que outros reinos ficaram sabendo, né, sobre ele. E aí sabiam, né, da riqueza, sabiam da inteligência, da sabedoria que ele possuía, né? Que uma rainha famosíssima, muito poderosa, muito rica, decide então fazer uma caravana e partir em direção ao reino de Salomão. E agora ela queria saber de fato se tudo aquilo que ela ouvia falar dele era verdade. E a rainha de Sabá, então, marca um encontro. E diz que a história conta, né? O relato conta que ela leva muitos presentes, muita riqueza. E ela prepara uma lista de perguntas, né? Só daquelas capciosas, das mais difíceis, né? E ela disse assim: eu quero ver se ele vai de fato se sair das minhas inquietações, das minhas perguntas. E aí quando ela tem um encontro com ele, né, e aí ela fica assombrada, né? E ela fala assim: olha, de fato, você é muito mais daquilo que eu só ouvia, né, falar de você. E aí esses 2 registros mostram aí, né, a grandiosidade da sabedoria que foi concedida de Deus para Salomão. O período em que ele esteve ali, né, na liderança do povo de Israel, não houve sequer um momento de derramamento de sangue. Não houve embates, não houve guerras, né? Era impressionante que tudo, aonde ele entrava, né, tudo era vencido através da diplomacia, né, da conversa, né? E ele ia avançando, e ele ia crescendo. Só que sabe como que é, né, o ser humano? Ele começou a ficar assim, a subir, né? Essas coisas, né? Subiu para a cabeça dele o poder, né? A riqueza. E aí, sabe o que ele fez? Ele então começou a se envolver com muitas mulheres. E por que ele se envolvia com muitas mulheres? Porque ele ficava interessado no dote que era oferecido quando ele então se envolvia com elas. E qual era o objetivo disso tudo? Era conquistar mais riquezas, porque
toda mulher que se casava, né, ela então, o pai, a família pagava para o noivo, né, dava um dinheiro. E além disso, né, ele cada vez mais aumentava o império dele, né, o reino dele. E aí, sabe o que aconteceu? Ele começou a se associar com outros povos, né, mulheres de outras nações, né, e ele foi crescendo, 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 e chegou a um certo momento que aquelas mulheres que não faziam parte somente ali do povo de Israel, elas começaram a fazer pedidos, né? E qual eram os pedidos? Que ele pudesse adorar a outros deuses. Bom, queridos, esse momento foi um momento muito triste da vida de Salomão, né? Quando ele se esquece do Deus verdadeiro, quando ele, por pura vontade, capricho, né? Deseja então crescer cada vez mais, né? E às vezes isso é um perigo muito grande na nossa vida. Só que, louvado seja Deus, porque o nosso Deus é o Deus da segunda chance. Salomão então se arrepende de tudo aquilo, pede perdão, né? E ele pode escrever em um dos trechos dos seus livros que tudo na vida é vaidade, né? E que há um momento na nossa vida, ele traz um conselho fantástico para o jovem, né? Que a gente pode escolher o que a gente quiser, que a gente pode fazer o que a gente quiser, mas a gente tem que ter ciência de algo. Vai haver um momento em que nós prestaremos, a gente vai prestar contas com relação a tudo aquilo que nós escolhemos, com relação a tudo aquilo que nós decidimos na nossa vida. E esse dia está prestes a chegar. Jesus está voltando e a gente vai prestar contas com relação às nossas ações, a tudo aquilo que ele nos entregou, a tudo aquilo que ele nos concedeu. E aí, o que nós poderemos falar naquele momento, né? Então, essa história vem para nos mostrar também que a gente precisa tomar cuidado com relação às nossas decisões, né? Aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente pede, né? É algo assim um pouco perigoso, né? Para que a gente não venha a se perder por conta de coisas bobas, né? Que a gente não perca a salvação, a eternidade, o céu, tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e para você por conta de coisas banais aqui dessa terra, né? Que Deus te abençoe, né? E que sempre, em todos os momentos da sua vida, você peça a orientação de Deus em tudo que você for fazer. Eu tenho certeza que você será bem-sucedido em todas as coisas que você se propor a fazer, tá bom? Não basta a gente começar bem as coisas, mas é preciso terminar bem. Que o Senhor te abençoe, tá? Que Ele te conceda a mesma sabedoria que foi concedida a Salomão, tá? A Bíblia fala que todo aquele que bate e pede, ele recebe. Deus tem prazer em conceder a nós essa sabedoria e que de uma maneira bem especial nós possamos fazer a diferença aonde quer que nós venhamos a estar. Um beijo no coração, que o Senhor te abençoe muito e que você seja um Salomão em pleno século XXI. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!